Ó, hoje é dia de falar da nossa intimidade num dos quadros mais queridos do Ver Mais. Hoje é dia do quadro Saúde da Mulher. Doutora Maria Inês Pagano Gasperini está aqui com a gente para tirar suas dúvidas. Tudo bom, doutora? Tudo bom, prazer. Tá aqui, obrigada. Que bom, o prazer é todo nosso de poder tirar todas as nossas dúvidas. Mande as suas perguntas então para o nosso WhatsApp, é 48 9187 7334. Doutora, vamos começar falando da Cris. Ela relata o que aconteceu com ela. Ela teve uma filha há 11 meses e no parto uma profissional, ficou tentando tirar a placenta por alguns minutos. Não conseguia. Isso incomodou bastante e desde então eu sinto muita dor no útero, na barriga. Sinto algo mexer dentro da barriga. Não consigo manter relação sexual sem sentir fortes dores. Isso pode estar relacionado ao fato da enfermeira ficar muito tempo mexendo ali. Ela já fez todos os exames, não deu nada e está faltando a ultrassonografia agora. Eu acho que é importante fazer uma ultrassonografia. Em princípio, não deve ter nada a ver com o parto, até com o fato de terem tido dificuldade de tirar a placenta. Por quê? Porque o que poderia ter acontecido? Uma infecção, e essa infecção não fica 11 meses lá dentro sem dar febre, uma série de coisas. Então, eu acho que assim, faz um ultrassom, conversa com o médico. Às vezes a gente fica um pouco traumatizada, sabe? Marta, por causa do parto, e aí não quer mais nem saber de ter relações de medo de ficar grávida de novo. Isso é uma das coisas que muitas vezes acontece. Então, eu acho que assim, até isso tem que ser investigado para ver por que dessa dor na relação, que provavelmente não tenha tanto a ver com o fato do parto em si. Às vezes pode ser um fator psicológico, inclusive. Às vezes sim, mas eu acho que tem que investigar tudo. Vamos investigar, né? Então. Obrigada pela participação. E a Andréia de Paulo Lopes tem 44 anos e quer saber a partir de quantos anos ela pode começar a fazer a reposição hormonal, doutora? Olha, a reposição hormonal hoje é uma coisa muito discutida. Primeiro de tudo porque a menopausa, gente, é uma parte da vida da gente, como foi lá a menarca, que foi a primeira menstruação. Então, às vezes, ontem ainda conversava com uma cliente sobre isso. Às vezes a gente faz um carnaval tão grande com relação à menopausa, não é? E ela me dizia assim, minha menstruação não vem mais e eu não sinto nada. Tá errado, sabe? Por quê? Porque a gente fica esperando que a menopausa dê uma série de sintomas e uma série de coisas que a menopausa, em 25% das mulheres, elas nem percebem que ela aconteceu. Olha, só tudo isso? E tudo isso. Um quarto das mulheres nem sentem. Um quarto das mulheres não sentem. E outra coisa, a reposição hormonal, gente, é uma coisa que a gente tem cada vez mais cuidado. Por quê? Porque a gente sabe que essas reposições, muitas vezes, podem nos trazer câncer de mama, câncer de útero e tal. Então, tem que conversar muito bem e ver muito bem da necessidade. Se o corpo está dizendo chega, sabe? Se o corpo está dizendo chega. Muito bem. Acho que a gente não tem que insistir com algumas coisas que o corpo da gente já nem aceita mais. Muito bem. Doutora Joana está dizendo que a filha parou de mamar faz quase 1 ano e o leite ainda não secou. Isso é normal? Às vezes demora mesmo. Às vezes demora um pouquinho para secar. Às vezes a gente está tomando alguma medicação. Existem algumas medicações antidepressivas que fazem dar leite. Então tem que ver se não é isso. Tem que ver se não tem estímulo, porque às vezes o fato até de namorar e do parceiro estar estimulando a mama, isso também mantém o leite, às vezes, nas mulheres. Ok. Tem outra pergunta sobre menopausa. Eu tenho 49 anos e há 4 meses eu não menstruo. Pode ser menopausa? A minha médica diz que não, é o que diz a nossa telespectadora. Pode ser um começo de menopausa, porque menopausa, na verdade, é só o nome da última menstruação. O resto todo se chama climatério. Então, a menopausa, o climatério e a menopausa começam como? Começam justamente com a menstruação volta, até que daqui a pouco ela para e não volta mais. Mas pode ser um comecinho, sim. Tem uma telespectadora que diz que a irmã está grávida, mas ela tem anemia. Ela tem 19 anos. Isso pode ser perigoso, doutora? Pode. A anemia tem que ser cuidada. A anemia pode ser perigosa em qualquer época, gente. Principalmente quando a gente está grávida. Às vezes a gente tem que controlar a alimentação melhor, às vezes tem até que tomar uma medicação, tomar ferro, para que não tenha, porque o corpo vai exigir mais, a gente tem outro ser dentro da gente, né? Então isso exige mais. Okay. Tem que ver, sim.
Duas telespectadoras estão perguntando sobre corrimento. Uma já fez tratamento e não passa, não adianta. E outra pergunta o que é bom para fazer para parar corrimento. Tem que fazer consulta, cada caso é um caso, doutora? Gente, corrimento é o seguinte, existem corrimentos que são por infecção, e existem corrimento, e tem um corrimento que é normal. Corrimento branquinho, sem cheiro, sem coceira, que muitas vezes aumenta quando a gente está no período fértil, esse corrimento é normal. Qual é a diferença? Todos os buraquinhos do corpo da gente produzem líquido. O olho produz lágrima, a boca produz saliva. Então, a vagina também produz um líquido que é um líquido normal. Imagina se não tivesse, se fosse sequinho, como é que ia ser o resto? Ia ser complicado, né? Então, a vagina produz uma secreção que é normal. Bem, a boca, por exemplo, a gente produz saliva e engole. A vagina não sabe engolir, então ela cospe essa é que aparece na calcinha. Agora, se tiver cheiro, se tiver coceira, se tiver, às vezes, muito amarelado, aí tem que dar uma olhada, porque pode ter uma infecção, certo? Doutora, uma telespectadora tem candidíase e ela percebe que tudo piora, né, quando ela está estressada, quando toma refrigerante, inclusive. Tem essa influência mesmo? Quem come muito açúcar, às vezes tem mais chance de ter candidíase. Candidíase ou monilíase é um fungo que dá na vagina, que dá um corrimento branco, parece um leite talhado e que coça muito. E que é mais comum em mulheres estressadas. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que ela se estressa com o chefe dela de manhã, de tarde ela está com candidíase. Então tem que cuidar, o estresse, roupa muito apertada, coisa muito perfumada que às vezes irrita a vulva, então favorece também o aparecimento da cândida, né? Mas principalmente, gente, estresse é fogo. É complicado, né? Mexe em todo o nosso corpo. Mexe em todo o nosso corpo. Doutora, a Janaína tem 20 anos e quer saber se a pílula do dia seguinte funciona até o 5º dia depois do sexo desprevenido. Porque o nome é pílula do dia seguinte. Do dia seguinte. Ela quer saber se funciona até o 5º dia. Em geral, ela tem, a cada hora que vai passando, ela vai diminuindo o efeito. Até 3 dias, até 72 horas, ela ainda funciona. Sendo que funciona muito menos depois de 72 horas do que em seguida da relação. Agora, no 5º dia, acho que não vai funcionar mais, não. E outra, gente, pílula do dia seguinte não é para tomar toda hora, todo sábado, né? Pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência, porque ela tem uma quantidade muito grande de hormônio e ela não funciona em 100% das vezes. Também tem isso, né? Doutora, tem uma telespectadora de 28 anos que pergunta se é normal não ter vontade de ter relações com o marido. Não. Normal é uma coisa muito complicada, às vezes, da gente conversar sobre o que é normal e o que é habitual e o que não está certo, né? Às vezes a gente não tem vontade, certamente quando tu namorava, tu tinha vontade desse marido, né? Certamente. Era de vez em quando também, não se olhava o dia todo, namorar. Não dividia a rotina. Então, a gente muitas vezes vai perdendo a vontade da relação, não é tanto porque, aliás, é muito porque tem briga no meio, porque tem desconfiança, sabe? Porque não tem Gente, sexo e relação sexual é uma coisa que a gente tem que cultivar como uma plantinha, tem que regar todo dia, sabe? Se a gente vai deixando essas coisas, as pessoas não namoram mais, Marta, não namoram. As pessoas chegam de noite e dizem assim, bom, agora é a hora, vamos lá e acabou. Não é assim, né? Principalmente porque as mulheres, os homens ainda conseguem ter uma relação sem ter muitas preliminares, mas as mulheres não conseguem. E é bom lembrar também que de vez em quando é normal também, né? A pessoa está realmente cansada. E de vez em quando é normal. E hoje em dia a gente tem visto cada vez mais normal, porque cada vez mais está todo mundo cansado. É verdade, infelizmente, né? Então... Que batalha, hein, doutora? Todo mundo cansado, chega em casa... Pois é, namorar que é bom. Parte, né? E namorar é uma coisa que exige... exige tempo, não é? Exige fôlego. E a gente tem tanta disposição para tanta coisa, né? Para trabalhar, tem que ter também para namorar, para cultivar a relação. Exatamente, né? porque isso é um exercício
que alivia o corpo, a cabeça, não é? Faz bem para muita coisa, Faz bem né? para muita coisa. Muito bem. Gente, infelizmente tem muita pergunta chegando, infelizmente a gente não conseguiu responder a todas. Doutora, a gente agradece mais uma vez a sua presença. Obrigada, e eu sei que você gente, quer dar um boa recado, tarde. né? Que é um dado, na verdade, alarmante aqui no Gente, Brasil. eu fiquei né? chocada ontem e queria dividir com vocês. No Brasil, a cada 28 horas, um homossexual é assassinado. Acho que a gente já tem vergonha de que chegue nesse país para ter mais essa. A senhora está emocionada? Tô, porque eu acho que é impossível que a gente aceite que uma pessoa mate outra pessoa simplesmente porque ela não concorda com o que aquela pessoa faz com o seu corpo e com o seu coração. Eu acho que isso é uma coisa que nós temos que parar para pensar que tipo de sociedade nós queremos, que tipo de povo nós queremos, que tipo de gente nós estamos sendo. A ponto de matar uma pessoa que é igual a mim, simplesmente porque eu não concordo com o coração dela ou com o que ela faz com o corpo, não tem cabimento. Sensacional Era isso, esse desculpa. recado. Imagina! Chorei. Emociona todos nós, né? Porque, na verdade, a gente está falando aí É de o país, quase um por dia. Quase um por dia, e é o país no mundo que mais mata homossexuais. Não dá, né? E a gente se diz tão, né, da liberdade, o Brasil é o país da liberdade, no entanto, a gente vê esses casos acontecendo nos Estados Unidos, tem massacre todo dia aqui, né? Todo dia aqui. Felizmente. Obrigada, Doutora, boa obrigada tarde. mais uma vez. Obrigada por Obrigada. esse recado.